Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Senhor o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de coro. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 78ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês, estaremos sempre à disposição para melhor atendê-los. Professor, seja bem-vindo, boa noite a todos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 77ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente.
Indicações. Os vereadores, infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. 41. Fazer calçamento no trecho da rua Francisco Brás Filho. Tal pedido se faz necessário, pois nesta rua tem um trecho em torno de 50 metros que não possui calçamento. Vereador José Mário. 42. Fazer a poda ou corte de uma árvore próximo à residência da senhora Adelina, no loteamento Sonho Meu. Vereador Benedito Pereira. 43. Reitera a indicação número 21 de 2021, de autoria da vereadora Vera Lúcia, referente ao pedido para fazer a colocação de iluminação pública na rua Expedita Francisca, localizada no bairro dos Melos, principalmente no trecho da ponte até a igreja Nossa Senhora do Carmo. 44. Reitera a indicação número 42 de 2021, de autoria da vereadora Vera Lúcia, referente ao pedido solicitando para fazer calçamento da rua Maria José de Jesus. 45. Fazer a colocação de câmeras de segurança nas entradas dos seguintes bairros: Pedra Vermelha, Correinhas, Martins e na rua Expedita Francisca, na ponte do Ribeirão Piranguçu, Melos 2. 46. Reitera a indicação número 78 de 2022, de sua autoria, referente ao pedido para fazer a extensão da rede de esgoto no trecho entre a residência do senhor Levino Custódio até a residência do senhor Laércio Custódio, no bairro Pedra Vermelha. 47. Reitera a indicação número 106, de sua autoria, referente ao pedido para fazer a colocação de proteção na cabeça da ponte da rua José Valentim Antunes, bairro dos Melos 2. Vereador Edson Alves. Piranguçu, 15 de maio de 2023. Aos excelentíssimos senhores vereadores de Piranguçu, com cópia para a Secretaria Municipal de Obra, nesta. Prezados, eu, Cíntia de Oliveira Antunes e Herman Ribeiro Teixeira, proprietários de um terreno localizado na Serra dos Vieira, antigo sítio Gamelão, vimos respeitosamente, junto ao poder público, agradecer pelo início das obras de calçamento que dá acesso às propriedades ao longo da estrada que dá acesso à serra, com a certeza de que esse importante investimento terá retorno frutífero para a qualidade de vida dos seus moradores e ainda fomento ao turismo local. Na oportunidade, aproveitamos para pedir que seja observada a necessidade de calçamento desde a subida da serra, logo após o entroncamento de acesso à rampa de saltos, já que em tempos de chuva a estrada se torna intransitável desde seu início, e não somente nos trechos mais íngremes, como já comprovamos quando tentamos acessar nosso terreno no mês de janeiro de 2023, mas não conseguimos seguir adiante, parando o carro nas imediações da propriedade do Dr. Simar. Também vimos pedir especial atenção aos bueiros que estão voltados para dentro do nosso terreno, causando erosões que dificultarão as obras que pretendemos empreender nos próximos meses. Para finalizar nossas solicitações, vimos requerer ao Poder Público uma ação junto à CEMIG, no sentido de efetuar uma extensão de rede nos trechos da estrada onde se localiza nosso terreno, já que terrenos próximos já foram contemplados, mas o orçamento individual para nossa instalação requer a implantação de 148 metros de extensão de rede de baixa tensão bifásica e relocação de um transformador monofásico de 25 kVA, com um custo que inviabiliza qualquer investimento individual no local.
somente a mão de obra cobrada é superior ao custo do material apresentado, que é exorbitante e impeditivo para qualquer empreendedor. Na expectativa de contar com o apoio e a atenção de Vossas Excelências, com a certeza de que a expansão da infraestrutura para novos empreendimentos no município aumentará ainda mais o fluxo turístico, consequentemente, a geração de renda para todos, agradecemos pelo empenho e consideração. Atenciosamente, Cíntia Antunes e Herman Teixeira Ribeiro. Ofício número 69 de 2023, Gabinete do Prefeito, 2 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com grande satisfação, vimos através deste comunicar que, em atendimento à solicitação desta Prefeitura, a Copasa Minas Gerais, através, eu creio que seja um CI aqui, número 58, 2023, que trata do programa Universaliza Minas, comunicou que irá melhorar o abastecimento de água nas localidades Boa Vista, Piranga e Roques. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Copasa Minas Gerais, comunicação externa. Excelentíssimo senhor Leonildo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Senhor presidente, para conhecimento de Vossa Excelência, desde 21 de março de 2023, o empregado Joabe Borges da Silva assumiu a gerência regional da Copasa MG no município de Pouso Alegre. Como de costume, a empresa coloca-se à inteira disposição do município para apresentações e esclarecimentos que se fizerem necessários. O gerente Joabe Borges da Silva poderá ser contatado pelo endereço eletrônico grpo@copasa.com.br e ou pelo telefone 31 99655 9413. Atenciosamente, Luiz Eduardo Carvalho Gomes, superintendente da Unidade de Negócio Sul. AVEMAG, Associação dos Vereadores e Câmaras Municipais do Sul de Minas Gerais. Convocação e convite. Senhor presidente e senhores vereadores, a AVEMAG convida Vossa Excelência e demais vereadores dessa edilidade para participar do curso prático sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o processo legislativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara Municipal. Dia 26 de maio de 2023, às 8 horas, na Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde. Este curso estará aberto a todas as câmaras municipais filiadas e não filiadas à associação. A pauta obedecerá ao seguinte: 7 horas, café valente e inscrição dos participantes. 8 horas, início do curso. 12 horas, encerramento e entrega de certificados. Tema: curso prático LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o processo legislativo da lei orçamentária, anula na Câmara Municipal. Ministrante: professor doutor Cláudio Antônio de Souza, consultor jurídico da AVEMAG, advogado, pós-graduado, lato sensu em Gestão e Administração Pública Municipal e Direito Público pela Faculdade Promove de Belo Horizonte. Requerimento número 2 de 2023. O vereador desta Casa Legislativa, abaixo assinado, regimentalmente apoiado, nos termos do artigo 93, inciso 6º do Regimento Interno, apresenta
ao plenário para que seja apreciado e, após aprovado, seja oficiado ao Poder Executivo o presente requerimento para que, junto ao secretário competente, apresente a esta Casa Legislativa a prestação de contas e o processo referente à reforma e pintura realizada por parte da Prefeitura na Igreja Matriz de Santo Antônio. Justificativa. A presente solicitação de informações se dá pela necessidade de analisar os valores, fiscalizar tal serviço executado, de forma a prestar informações aos munícipes. Câmara Municipal de Piranguçu, em 12 de maio de 2023, Edson Alves, vereador. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, aos presentes no recinto e aos que estão nos assistindo em suas residências. Eu inicio a minha palavra retrocedendo 2 dias atrás, em que nós, no dia 13, sábado passado, nós, para quem é da fé, professa a fé católica, comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima. E também, para quem estudou história, o dia da abolição das escravaturas, o dia em que foi assinada a Lei Áurea, proibindo a escravidão no país. Embora o que se proibiu, no meu ponto de vista, foi os maltratos e o trabalho forçado. E, infelizmente, trabalho forçado, nos dias de hoje, em muitas localidades, nós ainda temos. E eu acredito que as vítimas que foram contempladas, os seus descendentes dessa lei, ainda sofrem uma escravidão nos dias nossos, infelizmente. Racismo, preconceitos, faltas de oportunidade, de igual condição a nós que temos a origem branca, infelizmente. E também no dia 13 nós comemoramos o Dia da Fraternidade. E ainda em tempo, ontem nós comemoramos o Dia das Mães, embora eu não tive oportunidade, então aproveitando esse microfone, gostaria de parabenizar todas as mães, inclusive as presentes, e também as mães solo, que são guerreiras, que têm que trabalhar, têm que sustentar, têm que educar seus filhos. E hoje, dia 15, nós comemoramos o Dia Internacional das Famílias e também o Dia do Assistente Social. Gostaria de aproveitar de parabenizar todos esses profissionais dessa importante área da nossa sociedade. Eu sou favorável a todas as indicações, embora umas que eu esqueci aqui de anotar, que são muitas, eu acredito que tem uma necessidade de urgência maior do que a outra, mas todas são bem pontuais e merecem ser atendidas. E também, aproveitando o ofício que foi lido, só dando uma pincelada, é necessário e importante, sim, essa parceria para evitar tudo que está relatado nesse ofício. Tá? É muito importante, sim. E, realmente, para a pessoa ficar sozinha com o transformador é muito, muito caro. E outra coisa também que eu gostaria de avisar, aproveitar o microfone aqui, no dia 19 de junho, mês que vem, até o dia 23 de junho, nós estaremos fazendo a coleta de materiais vazios de agrotóxicos. Então, nós pedimos a todos os produtores que utilizam esses produtos para que guardem essas embalagens, que não sejam descartadas em lugar inadequado, e
nós temos um folheto explicativo dos dias e dos bairros que nós estaremos recolhendo e os tipos, no verso dele, os tipos de embalagem, explicando a maneira de acondicionamento também. E eu só gostaria de aproveitar também, avisar os produtores que depois de amanhã a secretaria nossa estará nos bairros dos Borges, atendendo as comunidades Freires, Borges, São Bernardo e Pintos, para a entrega de cartas de vacinação e o ajuste de todo o rebanho bovino que há na propriedade. Muito obrigado. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais vereadores aí, os que nos acompanham aqui, os acompanham em casa. Presidente, eu trouxe aqui umas assinaturas, inclusive é lá na rua do Ambrosinho, lá no bairro dos Roque. Então, são 16 moradores lá que precisam da energia da CEMIG. E não é que eles estão sem luz, não, mas tá tipo assim, um emprestando do outro. E daí eles pediram para mim trazer até aqui a Câmara e deixar até que o senhor aqui o nome de cada morador, de cada proprietário de terreno lá, para que possa ver se a prefeitura pode dar uma força para eles lá sobre a CEMIG fazer assim, um povoadinho, uma extensão de rede lá. E o Geraldo também, aquele que trabalha na CEMIG, tem uma extensão lá de broquete que dá mais ou menos 300 metros, que ele pediu que se tivesse como, parece que já tem um projeto, o prefeito já conhece, o Nil César já teve lá medindo, e para ver quando puder, eles passam apuro lá quando chove para chegar até a casa deles lá. E outra coisa também, presidente, lá pro lado da mineração Correia, cresceu muitas árvores lá que tá invadindo o fio da CEMIG. Então, quando começa assim querer chover, trovejar, a energia deles começa a cair e está acontecendo muito de queimar geladeira, eletrodoméstico. Então, essa é uma responsabilidade da CEMIG, precisa retirar os galhos lá para o pessoal. E outra coisa também, presidente, o pessoal lá do bairro da Usina, eu andei por lá hoje, até o território do vereador Luiz aí, o que eles pediram para mim lá, para dar uma lembrada na empresa Bonanza, que eles precisavam da linha de ônibus lá pelo menos 3 vezes por semana, se fosse possível. E daí eu acho que esse papel aqui, com as 16 assinaturas, o senhor deve conhecer lá de uma a uma. Eu gostaria de deixar com o senhor aqui. Depois o senhor dá uma estudada, ver o que pode ser feito para ajudar o pessoal lá. E por hoje é só, e boa noite a todos. O vereador, em questão lá da poda de árvores, o senhor não conseguiria tirar umas fotos para a gente poder anexar o ofício e encaminhar para a CEMIG? Consigo. Aí fica mais real, mais... Porque vários lugares... só a gente falar, eles vão talvez questionar. Então que a gente... porque tem uns lugares lá que certinho. Cresceu as árvores e os fios passam no meio da... qualquer chuva e vento que dá, a energia... Mas dá para mim tirar umas fotos lá e mandar assim. Uhum. Então isso que depois a gente vai... O ideal seria estar com o documento da pessoa também, entendeu? Né? Aí se o senhor quiser, eu posso pedir para a nossa secretária fazer um abaixo-assinado certinho. O senhor levaria para eles assinariam, colocariam o documento e a gente caminharia para a prefeitura para ver, porque lá existe um agravante que é a questão do rio próximo lá, já foi tentado várias vezes, acho que é de conhecimento do vereador aqui, esse agravante do rio lá, por isso que a energia tá nesse pé que está lá, sabe? Mas nada impede a gente encaminhar e vamos tentar batalhar, porque uma vez que as casas estão construídas, deveriam não ter sido construído, como já foi e já faz um tempo bom, agora tem que tentar amenizar o sofrimento deles lá. Só aproveitando, obrigado, presidente. O vereador, é o seguinte, como do pessoal da Luz, é o seguinte, eu falei para você que você esteve lá com o senhor Sebastião para realmente fazer a possibilidade de ligação da CEMIG.
Só que, como expliquei, é muito próxima à área de preservação permanente, que é o Rio, e o Ministério Público do Estado, juntamente com a CEMIG e a Copasa, fizeram um acordo, um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que não houvesse esse tipo de ligações. Mas, conversando com o senhor Sebastião, que esteve com o senhor lá, ele falou que já tinha uma construção antiga há muito tempo. Então, aí caracteriza a área de antrópica consolidada. Nesse caso, ficaria um pouco mais fácil fazer a ligação dele. Então, aproveitando a dica que o presidente está dizendo, para poder encaminhar o ofício e fazer essa explicação. Agora, quanto o pessoal lá do meu bairro, realmente eu já fiz várias tentativas no Bonança, infelizmente não há interesse. E cheguei a conversar inúmeras vezes com o Eufrásio também de fazer essa possibilidade de colocar uma van lá. Ele também não mostrou interessado. E eu conversando com o Ricardo, porque tem muitas pessoas lá, com o prefeito, que precisam da condução para poder vir trabalhar. E grande parte não tem condução própria. Ou é bicicleta, ou vem a pé. Quem tem moto ainda quebra o galho, mas a maioria não tem. Aí, em época de chuva, fica difícil transitar naquela estrada. Então, ele me falou o seguinte, que vai abrir uma licitação para que possa colocar condução determinados dias da semana para atender a nossa população lá no bairro. Então, tá bom. Obrigado. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos nobres colegas, professor, o Enio, aos casais aí. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Presidente, quero começar aqui a minha fala. Eu acredito que todos os vereadores aí têm o grupo de segurança pública do município aí. Bastante críticas referente ao trânsito aqui na rua principal nossa aqui, perto dos comércios locais ali embaixo, onde é o Mercadinho do Creito, onde tem outros comércios ali. E pedindo para o Poder Executivo tomar a providência de dar uma analisada para ver o que dá para fazer nesse trecho de trânsito, porque ontem mesmo eu passei vergonha ali, passei justamente na hora de pico ali de trânsito ali, e me questionaram, vereador, ajuda aí, pô, que faz tempo que tá esse problema aqui, ninguém resolve, então deixo aqui meu apelo para o nosso prefeito para tentar tomar providência referente a esse pedágio de trânsito e para que cabe esse tumulto ali perto dos comércios e de melhoria para os próprios comerciantes ali, locais ali. Apelo aqui. Vereador, só uma parte nessa fala. Referente a isso, eu acho que o sargento, ele esteve fazendo uma experiência ali, esses dias, né? Observando e colocou os cones lá e ficou observando como estava o movimento no local em certas horas. Acho que foi um dia. Ele teve um dia fazendo isso para ver quais providências serão tomadas, porque essa reclamação já vem há tempo, todos já falaram, então ele se prontificou a fazer isso e ele fez, acho que foi semana passada que ele esteve lá fazendo esse teste. Esperamos que... né? Eu posso acrescentar do Benedito aqui? Então, eu já fiz uma indicação ano passado a respeito disso daí, certo? Então, o que aconteceu com ele, aconteceu comigo também essa semana 2 vezes ali. Inclusive, arrancar o retrovisor do meu carro. Eu tive que encostar meu carro, o cara passou, arrancou meu retrovisor. Me deu prejuízo ainda. Domingo foi a mesma coisa, não deu para eu passar ali de novo. Então, tá complicado mesmo. Né? Eu estou a favor dele, eu acho que a gente tem que rever isso aí mesmo. Melhoria, pelo menos, interditasse um lado ali, uma faixa amarela, poder dar melhorar um pouco. Bom para o comércio, bom para o município. Da senhora Cíntia e do senhor Herman aí,
Sou favorável a vocês aí. Acredito que os nobres colegas também estão aqui à disposição para estar colaborando aí com esse projeto seus aí. E tem que cobrar também, vários vereadores já cobrou também aqui, do calçamento ali. Melhorias para os atletas que praticam, fazendo pelo menos os piores trechos, e não precisa calçar a estrada inteira, fazer o rodeiro das rodas dos carros, que economiza e fica bom também. E aproveitando, referente ao ofício seus aqui do extensão, que encaminhe para o Renato, que a respeito dessa parte de energia, para estar vindo encaminhando um ofício meu hoje para lá, referente à extensão de redes aí dos Correios. Pedrão. Nosso país e na nossa Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite quem está presente e quem acompanha pela rede sociais em casa. Eu tenho um ofício aqui para me ler da Câmara dos Deputados. Deputado Federal Odair Cunha, Brasília, 18 de abril de 2023. Ofício 0421/2023, Gabinete do Odair Cunha. A Sua Senhoria, Senhor Vereador Edson Alves dos Santos, da Câmara Municipal de Piranguçu. Informa Vossa Senhoria que está destinado para o município de Piranguçu a emenda individual impositiva aprovada ao Orçamento Geral da União 2023. Na modalidade de transferências especiais via Ministério da Fazenda para a cobertura da arquibancada do estádio municipal. O município deve fazer o cadastramento no recurso do módulo de transferências especiais no endereço Ministério da Fazenda, o valor de R$250 mil, certo? E o número da emenda 14.07001, autoria deputado Odair Cunha. Aproveitando, exijo para renovar o nosso protesto, estima e consideração, nos colocamos à disposição, atentamente, Odair Cunha e Ulisses Gomes. Segundo ofício, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ofício número 00119/2023. Gabinete Ulisses Gomes. Belo Horizonte, 30 de março de 2023. Assunto: Emenda Parlamentar 2023. Com os meus cordiais cumprimentos, vemos informar Vossa Senhoria
a nossa indicação de emenda parlamentar destinado ao município de Piranguçu, Minas Gerais, conforme abaixo. Beneficiário, Prefeitura Municipal. Secretaria do Estado, Governo de Minas Gerais. Tipo de atendimento, construção de um viveiro. O valor de R$200 mil. Aproveitando, assim, para renovar o nosso protesto, estima, consideração e colocação à disposição. Atualmente, Odair Cunha, deputado federal, Ulisses Gomes, deputado estadual. Excelentíssimo senhor vereador Edson Alves Santos, Câmara Municipal de Piranguçu. E também quero aproveitar também a respeito da lei do Paulo Gustavo, do governo federal, destinado para Minas Gerais, R$380 milhões para a cultura. E também a lei do Paulo Gustavo, para a cultura também, do governo federal, contempla Piranguçu com mais de R$70 mil. Então, autoria do Odair Cunha. A gente agradece o deputado federal Odair Cunha e o Ulisses por esse empenho das emendas para a nossa cidade. E a respeito das minhas indicações, uma aqui da autoria da Vera Lúcia, referente ao pedido de fazer colocação de iluminação pública na rua Expedito Francisca, localizada no bairro dos Melos, principalmente no trecho da ponte até a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Então é muito escuro, né? Então tem um poste lá, está faltando iluminação. Essa é a colocação. Uma das indicações. A outra indicação. A outra indicação reitero a indicação de autoria da Vera Lúcia, novamente, referente ao pedido de solicitação de fazer calçamento da rua Maria José de Jesus. Então há necessidade de fazer o que é calçamento lá. A outra indicação minha, respeito isso aqui é muito importante, para a colocação de câmeras de segurança na entrada do seguinte bairro: Pedra Vermelha, Correinha, Martins e Rua Expedito Francisca, perto da Ponte Ribeirão Preto até a igreja. Porque na entrada do bairro precisa de uma segurança, porque não, a entrada, o pessoal vem muita pessoa de estranho, então eu acho que seria muito bom a gente colocasse uma câmera de segurança. Indicação. A outra indicação minha é inteiro, certo? Minha autoria mesmo, pedido de fazer uma extensão de rede de esgoto no trecho entre a residência do senhor Levino Custódio até a residência do senhor Laércio Custódio, do bairro da Pedra Vermelha. A rede está lá, então é só dar uma sequência, deve dar uns 150 metros, então para fazer essa rede e poder tirar uma rede que corta a valeta lá, seria muito importante se pudesse fazer isso. A outra indicação, reitero a indicação, referir o pedido para fazer a colocação proteção da cabeça da ponte da rua José Valentim Antônio, no Melos 2. Foi feito na ponte de cima, ali perto da igreja, mas não foi feito na ponte de baixo. Então seria muito bom colocar essa proteção lá, porque senão uma hora pode cair alguém do rio aí fica mais complicado. E aproveitando a oportunidade, gostaria também de fazer um convite para uma reunião, liderança simpatizante, convida Vossa Excelência para a apresentação do projeto de lei sobre fogo de artifício, certo, no município, com o doutor vereador Edson, a data do dia 18 de 5 de 2023, na quinta-feira, horário de 7 horas. Local, Rua José Antônio Sobrinho, bairro da Cachoeirinha, onde foi o comitê de campanha do Ulisses e do Odair. Esse convite que estou fazendo é para a gente discutir o projeto, que esse projeto a gente vai trazer nessa casa. Tem extrema importância a gente discutir, a gente levantar, então a gente está convidando. Isso aqui não é uma audiência pública, não. Tem gente que pensa que audiência pública não é. E que é apenas para a gente dialogar, conversar, poder trazer conhecimento dessa casa. Eu sou favorável a todas as indicações, tá? E boa noite a todos, obrigado. Vereador José Mário.
Colega vereador, boa noite na turma, na plateia e a todos que assistem a reunião. Ao fio, vamos indicar. Então, presidente, eu fiz uma indicação fazer um calçamento no trecho da rua Francisco Braz Filho. É um trecho pequeno, de 50 metros, e lá é uma rua até sem saída, só tem casa boa, tá um mundo de barrão lá. Se fizesse calçamento, o povo vai agradecer muito, entendeu? Acho que o Nil César até já mediu lá. E eu também sou favorável a toda indicação. Essa indicação que o senhor Eldes fez aí, da Pedra Vermelha lá do Levino, então aumentou o número de gente lá e precisa fazer essa rede de esgoto. Presidente, também eu faço um carreto ali também, feito essa rua de pau, que é o mercado do Cleito, que é o funko de veículo, né? Então, eles estão pedindo melhoria lá. Aí eu falei para eles, ó, eu sou favorável em reunir o centro comércio, que tá os proprietários, os comerciantes, que for melhor para eles, eu estou de acordo, entendeu? Que nós precisamos, presidente, eu acho nós, colega vereador, batalhar aqui em cima, nós conseguimos fazer uma rua nova, tem um Vale da Pedra aqui, que tem um espaço para fazer, abrir uma rua para tirar esse trânsito de caminhão pesado da nossa cidade aqui. E essa fala de batata aumentou muito, só caminhão pesado que passa, e quando passa lá, não tem espaço para carro pequeno passar. Isso aí, eu acredito que se fizer isso vai melhorar muito. E também, presidente, atrasado, né, onde foi o Dia das Mães, né, eu considero que minha mãe viu lá no céu, que hoje não está presente, mas parabéns todo o Dia das Mães, né, a mãe é mãe, entendeu? Que os filhos respeitem suas mães, que a mãe falar uma palavra, ela, né, quando você pega, é um mal que Deus faz, que mãe, desde o berço, né? A mãe cuida dos filhos, né? Desde o nascimento, né? Do gestante, tudo. Então, mãe é mãe. Então, parabéns o Dia das Mães. E, presidente, eu acho... também, presidente, eu estou vendo aqui, o companheiro colega mandou para nós o ofício aqui. A gente, com o Liga Vereador, a gente tá para somar. Tudo que for bom, né, for livre, que falar, a gente tá para apoiar, tá, colega, viu? Mas obrigado, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos, aos presentes, sejam muito bem-vindos, né? Muito bom ter a participação de vocês aqui. Sou favorável a todas as indicações. Havia comentado também, né, sobre o bairro do Centro, então vi que foi feito vários serviços lá, em vários trechos, inclusive na estrada do Cassino, que estava assim muito, muito ruim lá, né, estava difícil até para o caminhão do lixo estar passando lá, então foi arrumado, foi aterrado alguns trechos, tiraram algumas pedras, né, que estavam alta lá, então assim melhorou muito, aterrou, cascalhou. E lá na Vila Maria, o pessoal também tem comentado bastante sobre a estrada lá, então eu conversei com o vice, né, ele disse que conversou com o secretário de obras, que o pessoal lá vai fazer, né, eles vão também aterrar alguns trechos que precisa, vai patrolar, vai cascalhar e ver o que precisa ser feito lá. Acredito que essa semana eles já devem estar iniciando os serviços lá. Também quero parabenizar mais uma vez aqui, né, o nosso prefeito Ricardo Martins por esse investimento que tem sido feito aí no nosso município, que é o investimento de calçamento, né, muito importante. A gente tem visto também as fotos, né, que têm sido colocadas nas redes sociais. Algumas pessoas, né, ligam, mandam mensagem falando que o bairro dela também precisa. Realmente, né, a gente tem vários bairros, todos os bairros tem trechos que precisam mesmo de calçamento. Às vezes é um morro, né, que você coloca cascalho e chega na época de chuva, acontece de não conseguir subir mesmo. Então, assim, a gente sabe que o calçamento é a melhor opção, né, igual os Carneirinhos, lá no bairro dos Pintos. No bairro dos Bentos a gente também tem trecho assim. A serra aqui, né, que dá acesso à rampa. Não somente a rampa, mas ela dá acesso ao bairro São Bernardo, né, que liga os outros bairros lá. Então, assim, o Ricardo, ele pretende, sim, fazer esses demais calçamentos, né,
com certeza vai ser feito, né? Finalizando esse, ele já tem projetos aí de outros para outros bairros, para melhorar cada vez mais. E hoje, né, dia 15 de maio, dia do assistente social, quero parabenizar aí a todos, principalmente os daqui de Piranguçu, né? Eu converso bastante com eles, a gente troca bastante ideia, então assim, vejo o serviço deles, o esforço, então é minha gratidão mesmo por esse serviço. Conforme o vereador Luiz Procópio já disse, né, no dia 17, quarta-feira, vai ter a secretaria itinerante lá no bairro dos Borges, atendendo os produtores lá, né, dos bairros próximos. Então é muito importante essa secretaria que acontece lá todos os anos, né? É mais de uma vez no ano. Eles não somente atendem os produtores, como eles tiram, não somente na carta de vacina, mas eles tiram dúvidas, conversam, pegam demandas, né? Às vezes demandas que nem é da secretaria deles, mas assim está trazendo aqui para Piranguçu, passa para os secretários também. O vereador Luiz está lá, né, conversa bastante também com os produtores, então é muito bom essa secretaria. Que as outras secretarias, né, também tiver a oportunidade, que consiga fazer nos bairros. Por hoje é só, boa noite a todos. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos presentes, sejam todos bem-vindos. E boa noite a todos que nos estão assistindo pelas redes sociais. Eu tinha combinado a gente fazer o ofício para enviar ao DR, mas não foi possível. A secretária vai fazer para a próxima, né, para a gente encaminhar, mas eu vou deixar registrado aqui, pedindo para que faça a limpeza, a roçada na beira da rodovia, né, na MG, nossa aqui de Piranguçu e Itajubá, porque ela encontra-se muito suja nas laterais, e impedindo o pessoal que passa de bicicleta, que faz caminhada. E agora, com esse frio, o sereno molha todo o capim, ele deita no asfalto, né? Então, tem bastante gente pedindo para que faça essa roçada. E essa roçada, ela é da responsabilidade do DR agora, que antes era DENIT, agora é DR, né? Então, agora é estadual o nosso trecho ali de Piranguçu e Itajubá. Então, vou pedir para fazer o ofício para que seja encaminhado ao responsável, né, do setor, para que ele faça a roçada. E falando em roçada, o município inteiro também, né, vocês já pediram, está precisando que seja roçada à beira das estradas também, que todas estão com os matos grandes, né, precisando ser uma roçada, que agora logo está entrando frio, então vai ficar mais difícil de crescer o mato, porque na chuva cresce rapidamente. Mas agora, acho que se fizer uma roçada boa, leva um bom tempo. E dificulta também, tanto o pessoal que passa a pé, de bicicleta, até de carro, né? Porque às vezes passa, arranha os carros, então precisa que faça essa roçada. Mas eu procurei saber, ainda não foi licitado, então peço ao secretário de obras, né, que providencie uma licitação para que seja feita a roçada das estradas do município de Piranguçu e também as podas de árvores, que em vários locais necessitam que seja feito essa poda, que faz tempo que não faz no nosso município. Que foi feito em alguns locais, mas devido ao valor cobrado pela empresa, não foi possível dar continuidade ao trabalho. Então, eu sugiro que ele faça um pedido, né, de uma nova licitação para que seja realizado esse serviço que está faltando e está necessitando no nosso município. Doutor, dá licença um pouquinho da palavra. Eu posso... a questão que você falou da rodovia, era federal antigamente, agora é estadual, então sim. Aí, então, quer dizer, estadual, por que não, né, aquela indicação que eu fiz a respeito da faixa lá dos Melos, fazer a faixa elevada e fazer a faixa pintada. Então, o estadual fica mais fácil, o federal já iria mais difícil, né? Olha, não sei, porque quando era federal parece que é mais fácil. Estadual, você vai falar com eles falam que estou quebrado, não tem dinheiro. No entanto, as placas que a gente vê à beira do asfalto, caída, quebrada, já foi solicitado pela prefeitura. A resposta é que eles não tinham orçamento no momento. Então, não sei te falar se seria mais fácil, mais difícil, mas a gente tem que cobrar, né, mandar o ofício e ficar pedindo até que eles venham atender o nosso pedido, né? Não pode deixar de falar, né, com eles. Uma fala, complementando. A senhora bem disse que não foi efetuado todos os serviços de poda e corte devido ao alto custo
que nos foi Sim. apresentado, realmente. Mas ficou para a nossa Secretaria de Obras fazer aqui por conta própria. Exatamente, por isso que eu estou pedindo para que ele, né, sugerindo, né, e pedindo para que ele faça um pedido de uma nova licitação para que faça a poda. E a poda e a roçada, porque a gente sabe que os funcionários nossos não são suficientes para fazer tudo isso. Então, no caso, eu acho que teria que terceirizar para que o serviço fosse realizado mais rápido. Inclusive, a necessidade, dependendo do porte da árvore, de guincho. E nós não temos essa estrutura aqui no município para que a gente pudéssemos fazer. Em relação ao DENIT, realmente a nossa estrada ainda é do DENIT, porém a concessão de manutenção, limpeza, passou para o Estado, mas continua ainda sobre a âncora do DENIT. Ok. Quero agradecer a presença de vocês que vieram com o ofício, né, para nos apresentar o pedido de vocês. Muito bem, parabéns pela iniciativa. E como vocês mesmos citaram, já foi dado o início de um calçamento, que há muito, muito tempo o pessoal pede, nós, todos os vereadores, estamos cobrando a tempo. Graças a Deus que o prefeito atendeu o pedido e deu início à obra, né? Então, o que nós podemos fazer é reunir com ele, passar o pedido de vocês e cobrar o serviço, né, para que seja realizado também. Então, parabéns pela iniciativa. E pode contar com a gente, né, o que a gente puder fazer. Obrigada. O Enio está aí, pode explicar melhor para nós. Foi ganhado da Elibraz, né? Uma quantidade, não sei que quantia, mas dá para fazer um trecho bom lá. Já foi usado esse broquete ou não? Mas colocado ou está montado para pôr? Montado para pôr. Então, podia solicitar aí para a prefeitura, fazer uma licitação de mão de obra, né, já que tem o broquete de mão de obra, para estar aí solucionando esse problema. Porque a nossa mão de obra da prefeitura é escassa, né? Então, fazer uma licitação para dar andamento nesses galinhos de calçamento e que pegar e rapidinho faz, já soluciona aí o problema de vários trechos, né? Como a vereadora Aura já citou, que em vários locais está sendo feito calçamento, né, pelo menos iniciando, já foi sugerido por essa casa, por nós também. Talvez que pudesse comprar uma máquina de broquete, de produzir o broquete, né? Às vezes ajudaria também, porque aí uma parte, igual você falou, esses pequenos trechos, às vezes poderia produzir o próprio broquete, fazer em parceria com a comunidade, em parceria com o pessoal do local. Então, isso seria uma sugestão, né? Que eu acho que quando a gente trabalha em parceria, o serviço sai mais rápido, todo mundo junta, unido, a gente consegue fazer mais coisas. Então, essa é uma boa sugestão. Então, aí é por isso que a gente fala parceria. Já foi feita parceria em vários locais, né, que a gente conhece, que deu certo, que ficou um serviço bem feito, inclusive lá no bairro onde a gente mora, né, o presidente. Algumas ruas fizeram a proposta da parceria de broquete, juntou, então foi a parte da prefeitura deles e a rua deles estão calçada, bonita, no meio plantaram grama, então eles cuidam direitinho, então a gente vê que a parceria é uma coisa que dá certo. Então, poderemos partir para essa ideia também. Vereadora. Aproveitando, vereadora, que você falou do calçamento, eu só queria fazer um comentário a respeito lá do Bar do Vírus, você falou, né, por que não foi feito o calçamento da rua inteira? E fazer só a parte da roda. Aí você encontra com o carro, como é que vai fazer? E morro abaixo, na época de chuva. Então, seria o ideal calçar uma rua certa, já fazer a largura dela. Que é o mais certo. Não fazer lá, plantou grama. Aí se a pessoa sair fora na grama, ele não vai conseguir subir.
Então, quem fez o projeto isso aí na prefeitura tinha que ver isso daí. Ainda mais subida ainda, entendeu? Fala aí, Nildo, que pode falar. Ô, pessoal, infelizmente vocês não podem interferir, tá? Aí depois a gente concede uma outra parte para a gente resolver isso. Eu Vereadora ia Vera? falar, mas achei melhor presidente. E quanto à indicação do vereador Ed, outras indicações, sou favorável. Inclusive, quando você citou que você estava pedindo a mesma que eu tinha feito, né? Aí eu tenho uma boa notícia para nós, porque aquela uma da igreja, você citou aí, né, na rua Expedita Francisca, já está sendo feito o processo para que seja realizado, né, a extensão de rede. Então, em breve, logo deve começar, dar certo, né? Quanto à ponte que você falou também, na ponte Expedita Francisca, eu tinha feito uma indicação também, eles atenderam lá, mas não fizeram a parte da José Valentim, que também estava na mesma indicação, inclusive cobrei o secretário de obras, ele ficou de fazer, mas não foi possível ainda. Onde nas duas pontes já teve vítima fatal, né? Tanto na de cima quanto na de baixo, devido a ser de madrugada, a pessoa não enxergou, caiu, então a gente achou no outro dia, tinha falecido já, tinha vindo a óbito. Então, é necessário que seja feito isso mesmo o mais breve possível, né? E isso aconteceu na época de agora, que estava cheio de neblina, que não tinha visão nenhuma, né? Então, você reiterou a minha indicação, tomara que ela seja atendida o mais breve possível, né? Eu quero parabenizar também os enfermeiros e enfermeiras pelo dia da enfermagem e para todos os profissionais do mês de maio, porque são tantos, não tem como ficar citando todos, a gente acaba esquecendo. Então, parabéns a todos os profissionais, né, que tem a data especial no mês de maio, e uma delas é especial no Dia das Mães, né? Então, quero parabenizar todas as mães incríveis, né, que fazem o mundo um lugar melhor. Quero expressar gratidão e amor. Aproveitem cada momento com seus filhos e familiares. E o Dia das Mães é todos os dias. Então, um grande abraço a todas as mães e muitas bênçãos de Deus. Por hoje é só, presidente. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, a você que nos acompanha de casa, aos presentes, aqui em nome de Cíntia e Herma, na qualidade de vereador aqui, e em nome da Câmara, eu os acolho para Piranguçu. Espero que vocês sejam muito bem-vindos, que tenham muita felicidade, muita alegria e sintam a maravilha que é morar em Piranguçu. Sejam bem-vindos. E quanto ao ofício que nos foi dado, que nós lemos aqui, a maioria já falou, o que vai acontecer? Chegará o poder público lá ao gestor, que é aquele que faz. O vereador indica, nós estamos para apoiar, mas quem realmente realiza, não resta dúvida que é o prefeito, né, que é aquele que está no executivo. E nós esperamos que aconteça uma melhoria para vocês lá. Então, que sejam bem-vindos. Enio, companheiro antigo, muito bem-vindo também. Compadre Zé, né? Não, ele é novo, mas é antigo amigo, né? Eu já de bastante tempo. Para a gente ir por tópicos, a respeito do ofício que nós recebemos da Copasa, assim que recebi, até pulei de alegria, porque eu também tenho interesse. Aí eu já liguei logo para o agente da Copasa em Piranguçu. Ele diz que ainda tem muita coisa para ele verificar. E eu espero que o serviço se efetive, porque nós temos várias propriedades que nós temos, não exatamente essa palavra, que a rede da Copasa já passa por ali, e por ser propriedade rural, a Copasa não tem um convênio com a prefeitura para ligações rurais. E é o que a gente está pedindo, porque a rede passa na porta daquela propriedade e, infelizmente, ele não pode ligar. E todos nós sabemos que uma propriedade sem água e sem energia é de ínfimo valor, né? Então, eu espero que esse ofício se efetive em serviço. Não adianta só falar, nós vamos fazer melhoria. Não. Vamos ligar.
Se não estender, mas ligar na onde ele já passa, já é uma grande valia. Mas se estender, melhor ainda, desde que ligue. Que o que nós queremos são novas ligações nas residências, nas unidades que nós temos aí. Vereador, só uma parte. Eu li uma matéria falando desse programa aí de Minas. Aí, foram contemplados 130 municípios, somente 130 municípios. E Piranguçu está dentro dos 130 municípios, onde vai ser feita essa melhoria aí. E fala que nesse programa é somente para a rede rural. Então, 130 municípios que foram beneficiados e Piranguçu está dentro dele. Ainda bem, né? Não, perfeito. Mas eu quero que o serviço se efetive. Porque se não acontecer, só falar não resolverá o que nós estamos esperando, que há quanto tempo enviamos indicações para o Executivo, enviamos ofício para a Copasa, somos cobrados pelos nossos munícipes a respeito das ligações de água, né? Então a gente quer que aconteça, tem que acontecer. Semana passada também eu estive em Belo Horizonte tratando do assunto no INCRA, para a gente falar a respeito do CCIR. Quero reforçar os produtores, que alguns procuram para a gente falar, foi lá no INCRA. Ainda não temos CCIR de 2023. E, geralmente, o CCIR ele é emitido no segundo semestre. Portanto, o CCIR válido é o de 2022. Tá? Outro ponto aqui, o vereador Zé Mário fez a indicação para um pequeno trecho de calçamento lá no Jardim Monte Castelo. Eu creio que seja o único pedaço que está faltando. Então, tem meu total apoio, porque é muito pouco. A gente precisa concluir aqui lá e eu espero que isso aconteça. Vereador Luiz Antônio é o nosso representante da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. E eu parabenizo vocês mais uma vez pela iniciativa de recolher essas embalagens, para que elas não fiquem jogadas aí. O ano passado foi feito, deu um ótimo resultado e eu espero que esse ano seja melhor ainda. E parabéns para vocês pela iniciativa. Quando o senhor fala também que irão até o produtor rural, vão lá visitar, aí eu fico lembrando do Milton Nascimento, que ele fala que o artista tem que ir onde o povo está, o nosso público também, o trabalhador público, o homem público que vá, porque é muito difícil às vezes para aquele que mora tão longe vir até nós. Então é muito importante que nós possamos nos deslocar aqui da nossa sede até um determinado bairro, que facilite que os demais possam vir até nós para cobrar ou para a gente trocar ideia. É de suma importância isso. Inclusive eu já tive junto lá, quando nós fizemos o CAR, fizemos CCIR para eles, foi de grande valia, que lá ajudou muito os moradores daquela localidade. Em conversa com o vice-prefeito hoje, ele disse que não está medindo esforços para dar continuidade ao trabalho. E ele tem plena consciência que essa estiagem é a hora de pegar firme no serviço. É óbvio que nós gostamos da chuva, mas tudo no seu tempo. Agora é o nosso tempo, então, de trabalhar, que infelizmente, com o período chuvoso, não tem como colocar a máquina na estrada. Aí você só atrapalha. A máquina na estrada em período de chuva, mais causa dano do que melhoria para nós. A roçada que a vereadora falou aqui, quem não se lembra, basta crescer, vira o frio, aí esfria bastante, aquele trem seca, os maus elementos ou os arruaceiros vão lá e tá com fogo. Então que corte logo mesmo, que eles façam a roçada para evitar isso, porque a gente não tem um ano que nós não presenciamos essas queimadas aí, que muitas vezes colocam em risco as nossas propriedades. Então, que se faça o ofício, que a gente assine e cobre que eles façam para nós essa roçada bem rapidinho, para evitar isso. E para concluir, nós tivemos abertas as inscrições para os nossos futuros conselheiros tutelares, tivemos uma inscrição, várias pessoas, foi expressiva a inscrição, agora tudo tem os seus prazos, haverá curso para eles, para depois, assim, chegar na eleição. Mas eu me dou muito por satisfeito pelo número de pessoas que se inscreveram, que têm interesse. A gente fala tanto em segurança, segurança na escola, segurança das nossas crianças, e o Conselho Tutelar é o nosso braço forte para proteger
os direitos da criança e do adolescente. E é isso. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. E a você, Cíntia e Herman, sejam muito bem-vindos ao nosso município, né? Que vocês se sintam realmente acolhidos. E nós vamos fazer um ofício e encaminhar isso aqui para o Executivo, para o Secretário de Obras. E vamos estar trabalhando juntos, né? Porque não se consegue nada sozinho. É muito difícil. E eu não sei quanto tempo vocês já estão aqui, mas sejam realmente muito bem-vindos, né? Muitas pessoas estão vindo para Piranguçu, estão fazendo, né, investimentos aqui e residindo. Isso é muito importante para nós, porque vai nos ajudar bastante a crescer, a caminhar. Isso é importante. Eu só gostaria de saber, se fosse possível, se existe mais propriedades perto de vocês sem luz. Porque nós fizemos um trabalho lá no bairro Ilhéus, um rapaz, mas foram 2 propriedades e eles entraram com um pedido. Eu vou informar direitinho, depois eu tento passar para vocês, mas caiu bastante o valor. E no final a CEMIG acabou nem cobrando, né? Mas demorou mais de 1 ano para se conseguir todo o processo e a ligação, mas conseguiram, né? Então, existe eles vêm, eles avaliam, eles veem a situação e a gente vai cobrando juntos. Vamos rezar e torcer que as coisas vão caminhando. E como vocês já viram, né, e ouviram aqui na nossa reunião, a demanda é grande, né? O município é extenso e é lógico que cada um puxa a sardinha para o seu lado e quer a sua melhoria. Isso é aceitável e é importante. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza que o nosso município, executivo, tanto o legislativo, a gente está tentando, de todas as formas, fazer o melhor possível para atender o nosso povo, né? Graças a Deus, nós já demos uma arrancada muito boa no município nesses últimos anos e a tendência é caminhar para melhorar, porque o importante para nós que já residimos aqui, nascemos aqui, é ter uma condição de vida boa para nós, para os nossos filhos, para o povo que vem para cá, que se sintam bem, se sintam, né, acolhidos, e então isso é gratificante para nós. E a gente viu aí, eu agradeço, né, em nome desta casa, aos deputados Odair e Ulisses Gomes pelo investimento no município, né? Vai ajudar bastante, com toda certeza, aí o pessoal dos abutres, né? Porque com toda certeza esse recurso será destinado a eles para a construção do viveiro, para que eles possam, né, estar fornecendo as mudas para a gente estar plantando aí nas nossas propriedades, né? A gente tem, não sei se vocês conhecem, uma ONG aqui que cuida, né, dessa área, muito importante para nós, presta um serviço de extrema relevância para o município, né, fornecendo mudas a preço de custo, muitas vezes, às vezes até doado mesmo, para que as pessoas possam reflorestar, possam plantar, possam cuidar do seu terreno. E esse recurso, com toda certeza, será destinado para que esse viveiro seja construído. Nós já passou por essa casa, já foi aprovada a doação de um terreno para eles, né, aqui próximo à fábrica de batata ali que a gente comentou. Então, logo, logo o viveiro será instalado ali. E também o outro recurso do Dair, para que área mesmo que veio esse? Da cultura, isso, né? Da quadra e do campo de futebol, né? Isso é muito importante, é um sonho antigo do nosso povo, né? A cobertura de um espaço no campo de futebol, né? Porque você vai lá para assistir um pouquinho, para ter um momento de lazer, ver o pessoal dar a pernada à vontade, mas tem que ficar no sol, aí é muito difícil as pessoas irem. Então essa cobertura vai ajudar bastante. Então fica o nosso agradecimento aí, e é mais do que justo, né? Agradeço ao vereador por estar cobrando, estar pedindo esse recurso para o município, porque eles vieram aqui e levaram os nossos votos e foram eleitos, né? Então é mais do que justo que deem um retorno para o município. Isso é importante, não só esses deputados, mas a gente tem o nosso deputado Dimas Fabiano também, que investe muito recurso no município, esses calçamentos, todos que estão saindo aí, graças a Deus, essas emendas, deputado, porque, com certeza é de conhecimento de todos vocês, o município não tem condições sozinho de realizar nenhuma obra. Nós vivemos, sinceramente falando para vocês, de repasse do governo. Os nossos recursos internos
não dá, né, o vereador Darli Veloso, para pagar os nossos funcionários. Então, se não tivermos emendas, se não tivermos o repasse do FPM e outras verbas que vêm de cima, a gente não consegue caminhar. Então, graças a Deus, nós tivemos vários recursos aí, teve uns recursos que veio infelizmente, né, daquela tragédia lá em Brumadinho, foram redivididos entre os municípios, veio um pouco para nós, e aí a gente vai caminhando, a gente vai trabalhando. A vereadora quer falar? Pois não? Não. Então, a gente fica muito feliz com isso, e a gente vai caminhando, e vocês podem ter certeza que tudo que for possível, dentro do alcance dessa casa, como o vereador falou aqui, a gente faz indicações, a gente faz pedidos, mas a gente reúne com os secretários, inclusive nós vamos fazer, viu, secretário, logo um ofício para o secretário de obras, para a gente poder estar tratando desses assuntos, conversando com ele, alinhando os pensamentos, porque, como bem colocado pelo vereador Darli aqui, nós estamos entrando para um período que é preciso trabalhar, é preciso preparar bem as nossas estradas. Nós sofremos bastante neste final de ano, início de ano com as chuvas, foi difícil, mas nós conseguimos atravessar. Mas agora a gente precisa sentar, traçar metas, planos, para a gente fazer um serviço bem feito, para a gente não sofrer tanto. Vamos sofrer? Vamos. E a chuva a gente precisa, não tem outro meio. Graças a Deus que existem os períodos para isso. Mas a gente precisa estar preparado para não sofrer tantos. Mas, infelizmente, quando a gente fala de recursos, né, cascalho é muito caro, o material fica muito caro. A gente tem uma doação da pedreira conseguida pelo vice-prefeito há muito tempo, mas é longe, né, então tudo tem um custo muito alto. E os nossos recursos são limitados. Eu conversando com o secretário de obras, o que ele tinha para cascalho e coisas já está quase que se esgotando. Mas agora a gente entra num período para trabalhar e para nos organizar. Quanto ao ofício da Copasa, quando eu li, eu também fiquei até feliz, né, achando que as nossas cobranças deram resultado, mas deram, graças a Deus. Eu acho que todo o empenho nosso. Nós tivemos em Belo Horizonte algumas vezes, dentro do centro da Copasa, levando essa reivindicação do nosso povo. Tivemos respostas negativas, né? Não fomos mal atendidos, mas também não tivemos êxito naquilo que a gente foi buscar. Mas não desistimos, estamos continuando cobrando, estamos continuando trabalhando. Quando falou de melhoria, aí fala até no bairro dos Roques, né? Lá a rede ainda não chegou, se eu não me engano. Mas deve ser um outro sistema ou alguma outra coisa que eles vão implantar lá. Seria isso? Isso, lá será a implantação de rede nesses dois locais citados aí no ofício. Somente para. É por isso que eu falei para vocês, são 130 municípios e é extensão de rede na área rural. Esse é um programa que foi lançado em Minas agora. Então, acho que não vai atender o que a gente está pedindo, que é a ligação na rede, onde já tem a rede. É um outro programa, esse aí. É um passo importante, né? É um caminho, uma porta que se abre, visto que a gente não estava conseguindo tanto sucesso. Isso já nos ajuda bastante. Em relação à reclamação do trânsito na Rua de Cima, eu já estive conversando com o sargento, ele fez esse experimento lá num dia, ele já viu um resultado, mas ele ainda vai conversar com os comerciantes, vai estar traçando para poder estar trazendo para nós. Depois a gente está conversando com ele para ver a melhor medida, porque às vezes a gente pensa algo, mas não é a realidade que precisa ser implantado, e ele, como conhecimento de leis, de trânsito, essas coisas, vai achar uma saída importante para nós. Não só na Rua de Cima, tá? Lá é um ponto que precisa ser trabalhado urgente. Mas nós já estamos com problema na Rua de Baixo aqui. A gente tem uma oficina mecânica, a gente tem ali um menino que conserta máquinas e uma outra oficina de mecânica pesada, então precisa também organizar ali, porque senão você tira de cima e embaixo não comporta também. E a gente tem o trânsito, como bem foi colocado aí, eu não me lembro por quem, mas é do trânsito pesado, de caminhão. E isso é uma realidade que não tem como fugir dela, nós vamos ter que trabalhar com isso para estar melhorando a cada dia, porque a gente queria emprego para o nosso povo. Uma fábrica veio, começou pequena e hoje já está empregando, se eu não me engano, mais de 50 pessoas aqui. Então já está dando uma arrancada boa, está com 2 turnos, está trabalhando bastante. O presidente, me permite uma fala só, contribuindo quando a vereadora Vera falou a respeito de parcerias. Nós tivemos um exemplo em relação à fábrica de batata.
Nós entramos com material e eles entraram com mão de obra e fizeram o calçamento em frente. Em relação ao programa da Copasa, que o senhor bem disse que talvez nós não saíamos como gostaríamos que fosse, mas eu acredito que pelo fato de nós sermos contemplados dentre os 130 municípios, num universo de 855 que nós temos, e tendo expansão de rede, então já é um primeiro passo para que faça as ligações dessas redes, porque senão eles não iriam implantar e deixar como está as outras que já estão, que já existem. Tomara, né? Com certeza, é um sonho que está chegando próximo, se Deus quiser. E para encerrar, fica os meus, antes disso, gostaria de pedir para o senhor, se fosse possível, deixar esse panfleto com a Josi para ela poder publicar, né, e já deixar para orientar também o nosso povo, para já ir se preparando para as embalagens tóxicas, para serem colocadas no local certo e a prefeitura fazer o recolhimento. E, como eu disse, para encerrar, gostaria de parabenizar todas as profissões desse mês que estão sendo comemoradas aí, né? São profissões importantes para o nosso município, que nos ajudam bastante, principalmente as nossas enfermeiras, né, pelo belíssimo trabalho, um trabalho de doação, de sentimento, de acompanhamento, porque eu costumo dizer que o médico ele nos atende, mas quem nos acolhe é a enfermeira, né? Ela que faz o curativo, ela que acolhe ali, ela que mede a pressão, ela que dá o primeiro socorro ali, e às vezes até de um ombro amigo, escuta. Então é um trabalho importantíssimo, de extrema relevância para o município, e fica os meus parabéns a todos os profissionais dessa área. E as mães, eu não diria que nós estamos atrasados, porque mãe é todo dia, né? Todo dia é mãe, e como eu sinto falta da minha mãe, né? Porque todos os dias de manhã eu ia lá em casa tomar o café, e ela guardava o restinho da comida da tarde. Era obrigatório passar em casa para comer. Às vezes minha mulher ficava brava comigo, eu chegava em casa, não estava com fome, né? Mas a gente passava na casa da mãe, isso não tinha jeito. Então isso faz muita falta, né? A gente olha para casa, a gente sente saudade, sente coisas, mas tenho também um sentimento de gratidão, de certeza que tudo que foi possível ela fez por mim e pelos meus irmãos. E tenho certeza que todas as mães fazem o mesmo pelos seus filhos, né? Doam a vida à noite, de manhã, todos os momentos a mãe está atenta, como eu disse numa das mensagens, como uma galinha vigiando os seus pintinhos, né? A qualquer suspiro ela já está lá correndo para ver o que está acontecendo. Então fica aí os meus mais sinceros parabéns a todas as mães, a todas essas mulheres que dedicam a sua vida a cuidar dos filhos, da família, que elas sejam recompensadas pelo amor dos filhos, porque não tem gratidão maior do que a gente ter aquela que olha por nós. Nas horas difíceis da nossa vida, né, nos braços e no colo da mãe que a gente corre para resolver os nossos problemas. Então, se você tem ainda a sua mãe, aproveita. Não abandone. Não fale mal, não critique, mas apenas ame e a respeite do modo que ela merece. Só sobre a fala do Edson da emenda parlamentar pelo governo federal, a cultura, né? Aí até ele leu lá que precisa fazer o cadastro, né? Aí o vereador falou a questão da ONG, mas esse cadastro vai abrir uma plataforma do governo, né? E a cultura precisa fazer o cadastro e fazer o plano de ação, porque não é para qualquer coisa. Então, no plano de ação já é destinado a cada coisa, e para cada coisa pedido dentro dessa plataforma tem que desenvolver o plano de ação, porque senão não recebe. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Coloco em votação o requerimento número 02 de 2023. O requerimento número 02 de 2023 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. É o requerimento que foi lido, né, na ordem expediente, tá? Em relação à pintura da igreja, está em votação. Aprovado por 8 votos.
Solicito à senhora relatora, vereadora Áurea Sabrina, que proceda à leitura do parecer em conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Comissão de Saúde e Assistência Social ao projeto de lei número 018/2023. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Comissão de Saúde e Assistência Social. Assunto: Projeto de Lei número 18/2023, que altera dispositivos da Lei número 591, de 24 de junho de 1997 e da outras providências. Relatório: a presente proposição esteve em falta nos termos regimentais no dia 17 de abril do corrente ano, durante a sessão ordinária, não recebendo emendas ou substantivos. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de serem apreciadas quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto nos artigos 32, 41, 42 e 43 do Regimento Interno. Conclusão: após análise e discussão do projeto de lei número 018/2023, que altera dispositivos da lei número 591, de 24 de junho de 1997 e das outras providências, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e a Comissão de Saúde e Assistência Social, tem a relatar que a matéria é de natureza legislativa e o respectivo projeto está apto a ser apresentado para votação. Portanto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 018/2023. Sala das Comissões, em 15 de maio de 2023. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Darli Veloso, Benedito Pereira, Vera Lúcia. Comissão de Saúde e Assistência Social. Benedito Pereira, Áurea Sabrina e José Mário. Com parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 018/2023, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 018/2023 altera dispositivos da lei número 591, de 24 de junho de 1997 e da outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o vencimento do seguinte quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Piranguçu. O cargo é assistente social do CRAS e a jornada de trabalho 30 horas. Parágrafo 1º. O anexo 4º do quadro demonstrativo de estrutura de vencimentos constantes da Lei Municipal 591, de 24 de junho de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí o salário inicial é de R$ 4.472,16, para uma carga horária, então, de 30 horas. Artigo 2º. Fica alterada a jornada de trabalho e vencimentos do seguinte cargo no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Piranguçu. Psicólogo do CRAS, jornada semanal, 30 horas. Parágrafo 1º. O anexo 4º do demonstrativo de estrutura de vencimentos constantes da Lei Municipal número 591, de 24 de junho de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Salário inicial R$ 4.472,16 para uma carga horária de 30 horas semanais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piranguçu, aos 14 de abril de 2023. Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal.
projeto de lei número 018/2023 está em discussão. Bom, o projeto, como nós já discutimos nas comissões, né, ele deixa bem claro qual que é o objetivo dele, que é adequar aos cargos inerentes ao CRAS. Por quê? Nós temos 4, né, assistentes sociais no município com salários diferentes do CRAS, né? Então, é para igualar, porque não, no mesmo município, como 2 vai ter salário diferente dos outros 2, sendo que é o mesmo cargo, o mesmo trabalho, a mesma função. Então, isso aqui veio para adequar, para todos ficar igualdade para todos. Então, eu sou favorável, porque não tem como você trabalhar, eu um salário e o outro colega, o mesmo serviço com eu, com salário diferente. Tanto nos 2 cargos, tanto assistente quanto psicólogo, que nós estamos tendo aí uma isonomia salarial e de carga horária. Como foi discutido e foi explicado e foi colocado para nós, né, apenas está legalizando a situação para ficar tudo igual, né, e é de acordo com a própria lei deles, do Corém deles, que já estipula essa carga horária, que já estipula a questão de salário. Então a prefeitura está apenas legalizando a situação desses profissionais que prestam serviço para nós. O projeto de lei número 018/2023 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado por 8 votos a favor. Solicito à senhora relatora, vereadora Vera Lúcia, que proceda à leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. É o vereador Luiz Procópio. Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 03/2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: projeto de resolução número 003/2022, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Piranguçu e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 13 de dezembro de 2022, durante a 54ª sessão ordinária, não recebendo emendas ou substitutivos, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise desta comissão, a fim de serem apreciadas quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto nos artigos 32 e 41 do Regimento Interno. Após análise e discussão do projeto de resolução número 003/2022, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Piranguçu e da outras providências, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas tem a relatar que a matéria é de natureza legislativa e o respectivo projeto está apto a ser apresentado para votação. Portanto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do projeto de resolução número 003/2022. Sala das Comissões, vereadores Vera Lúcia, Luiz Procópio e Darli Veloso. Com parecer favorável da comissão, coloco em discussão e votação o projeto de resolução número 03/2022. O projeto de resolução número 03/2022 está em discussão. Bom, esse projeto, né, o Código de Ética nosso e Decoro, nós não tínhamos, né, até então, no mandato que eu estava de presidente, nós conversamos e a mesa decidiu, né, que fosse feito criado o Código de Ética para qualquer eventualidade que acontecesse, tinha como a gente respaldar. Ele foi feito ele está composto por 35 artigos e nele está tudo que nós estudamos e que precisa, caso venha acontecer alguma coisa com a gente, vereador, tem como a gente respaldar nesse Código de Ética.
Não tem como a gente debater e explicar aqui cada artigo, porque, como eu falei, são 35, ele já está no nosso site, então, quem quiser poderá procurar, ler, né, e se inteirar do que nós colocamos aqui no nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar. O projeto de resolução número 03/2022 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 22 de maio de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite. Boa noite a todos.